Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Footprint Pro Carbono, que foi lançado no último mês de novembro e nada mais é do que uma calculadora capaz de medir as emissões de CO2 por toda a cadeia produtiva da agricultura. E essa versão ela é mais direcionada para a agricultura tropical. E quem vai explicar para a gente a importância desse mecanismo é a Marília Folegatti, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e já está aqui com a gente. Muito obrigada, Marília, pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Boa tarde, é exatamente isso. A Embrapa desenvolveu em parceria com o setor produtivo uma calculadora capaz de expressar a pegada de carbono de um produto, isso no completo ciclo de vida. E ela gera uma informação em termos de CO2 equivalente, né, gás carbônico equivalente por quilo ou tonelada de produto. E isso representa um grande diferencial para os produtores que pretendem ingressar em alguns mercados mais competitivos. Essa economia, né, essa redução de emissão, na verdade, ela pode ser, a partir da medição, ela pode ser evitada ou pode se alterar o modo de produção? Exatamente. Então, a calculadora ela expressa o perfil de um talhão específico ou de uma fazenda em específico e ela mostra em que ponto as emissões estão ocorrendo, as principais emissões. Então, por exemplo, eu posso substituir um fertilizante por outro que cause menos emissões de gases, né, com esse potencial de efeito estufa. Então, eu posso otimizar os meus processos de tal forma que eu mitigue emissões. Essa aferição, Marília, ela acontece em todos os tipos de cultura? Ela foi testada apenas em algumas? Como funciona? E depois ela vai poder ser escalada para outras produções? Então, exatamente. A primeira iniciativa foi com soja, né, pela importância da cultura para o país e também porque os derivados de soja visam o mercado externo, e o mercado externo é um mercado exigente com relação às questões ambientais, mas nós desenhamos a calculadora de tal forma que ela fale de diferentes culturas agrícolas em sistema de produção. Hoje ela já está validada para soja, milho, em validação para algodão, mas ela estará pronta para trabalhar com todas as culturas temporárias, né, culturas de ciclo curto, anuais, e num próximo momento, provavelmente para semi-perenes e culturas perenes, por exemplo, fruticultura. Incrível, né? E a gente precisa ressaltar que estamos numa época considerada mais quente, só perdendo para o período pré-industrial, né? Exatamente, assim, a urgência desse momento, ela é muito sensível, né? A gente viu vários desastres ambientais e a gente, na verdade, está correndo atrás do atraso. Então, acho que é um papel nosso como empresa pública, né, e como empresa governamental, mas também da sociedade, né? Implica numa questão mercadológica, porque se valoriza a questão da redução de emissões, já que é um momento, né, que isso precisa ser cuidado com seriedade. E você falou, a gente vai conseguir avaliar a cadeia produtiva. Dentro dessa cadeia produtiva também isso pode ser aplicado para os componentes que participam dessa cadeia. Eu vi que, por exemplo, a gente pode medir a emissão de carbono no transporte do caminhão que usa diesel, por exemplo. Esse impacto todo, ele também consegue ser medido em escala nos agentes que participam da cadeia produtiva? Exatamente, eu consigo segregar em que fase da cadeia produtiva e em cada fase qual é o tipo de aplicação ou o que nesse processo está sendo impactante. Então, eu posso, por exemplo, se eu tiver um transporte que substitua diesel fóssil por biodiesel, eu consigo contabilizar a redução de emissões por isso. Então, eu observo a fase agrícola. A calculadora hoje ela está desenhada para o produto agrícola entregue no seu passo seguinte. Então, por exemplo, para os grãos é na trader, para o algodão é na beneficiadora, mas para trás também. Então, eu consigo olhar cada elo da cadeia onde é que ele pode ser mexido, substituir um insumo fóssil por um insumo de natureza biogênica, orgânica. Então, tudo isso eu consigo expressar, consigo simular e me leva a fazer alterações de processo.
E também achei muito interessante que, inclusive, dá oportunidade para os produtores rurais entrarem nesse mercado de carbono, né? E criando créditos de carbono que podem ser vendidos, é isso? Então, a nossa primeira experiência foi com a Política Nacional de Biocombustíveis. E hoje ele é o primeiro ativo, né, um ativo ambiental comercializado em mercado financeiro que trata da mitigação de emissões de gás de efeito estufa, né? São os CBIOs gerados por meio da RenovaCalc, que é outra das ferramentas que a nossa equipe desenvolveu. Então, o mesmo caminho pode ser feito junto com o setor produtivo. Ele teria como um primeiro benefício comunicar para o seu comprador qual é a sua pegada. Então, aquelas grandes agroindústrias com compromisso de emissões zero, por exemplo, elas precisam preferir produtores que têm uma pegada de carbono mais baixa. Então, eles precisam saber informar. Eles também conseguem melhorar a sua emissão e futuramente isso vai ser uma contabilidade que pode ser usada para o mercado de carbono, né? Como você sabe, o agro, como produção primária, ele não está previsto nessa lei recentemente aprovada, mas a agroindústria sim. Então a gente está falando de uma cadeia que vai precisar estabelecer esse vínculo, inclusive numérico, né? Um vínculo de contabilidade ambiental. Porque a gente sabe que algumas indústrias não conseguem fazer a transição na velocidade que a gente espera, né? Então, esse carbono, Uhum. esse crédito de carbono estando disponível pelos produtores rurais, eles podem participar e ativamente também em mais um nicho econômico, né? Exatamente. E além deles terem uma condição diferenciada de mercado, ainda a agricultura é um dos poucos ambientes que consegue fazer remoções de carbono, né? No solo, por exemplo, mas também na biomassa. Então, é um ambiente estratégico para a questão do controle do enfrentamento das mudanças climáticas. É muito positivo esse cenário, né? Eu queria saber, da sua experiência, da sua expertise, o quanto que os produtores estão abertos e disponíveis para entrar nessa transição para a agricultura regenerativa, né, que emite menos CO2, e pela sua experiência, como é que é essa adesão? Porque eu sei que algumas certificações, inclusive, elas preconizam que o agricultor tenha esses índices mais verdes, mais sustentáveis de produção, né? Como eu comentei, alguns mercados, quem exporta para a Europa, por exemplo, isso já é obrigatório há alguns anos. E se falar não só de pegada de carbono, mas também pegada hídrica. Então, por exemplo, quem exporta frutas tropicais para a Europa já precisa lidar com essas questões. Então, alguns setores já estão muito atentos, né? E até conseguem perceber benefícios. Quando eu estou falando em otimizar, né, um processo, ele tem benefícios ambientais, mas muitas vezes benefícios econômicos também. Né? Um primeiro ganho é o produtor conhecer com mais critério, né, o seu processo de produção. Então, eu acho que, bom, um exemplo arrasta, né? A gente tem aqueles produtores pioneiros que já têm isso na sua estratégia de negócios e a gente tem conseguido sensibilizar cada vez mais, né? A Embrapa trabalha com grandes empresas e aí é, é, essas grandes empresas nacionais que exportam, elas já estão colocando isso na sua estratégia, mas a gente tem agora focado em associações e cooperativas, que conseguem também trabalhar com um pequeno agricultor e que podem trazer não só escala, mas benefício social com esse tipo de iniciativa. Maravilhoso, então. Eu queria que você deixasse os canais de contato, se a gente quiser saber mais ou tirar dúvida. Vocês têm algum canal que a gente possa acompanhar? Então, o site da Embrapa Meio Ambiente, né, www.embrapa.br, você localiza todas as unidades da Embrapa. A gente tem um setor de atendimento ao cidadão que vai direcionar, né, para quem essa pergunta, esse questionamento pode ser a quem estaria apto a responder, mas a gente está completamente à disposição. Para a gente, o importante é que mais elos da sociedade acessem esse benefício, né? Essa ferramenta que pode trazer benefícios para o país e para os negócios também. Até mesmo o consumidor ter essa consciência de tudo que acontece Sim, antes de chegar à mesa, aquilo que ele consome, né?
Exatamente. Hoje já tem produtores consumidores que procuram selos ambientais, né? E que percebem o valor desse selo. Então, acho que isso é um caminho sem volta. Que bom. Muito obrigada, Marília, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde e espero que tenha uma próxima. Muito obrigada. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Quais são os países com mais vulcões? Os vulcões estão em quase todos os continentes do mundo, mas existem áreas com mais presença dessa formação geológica em decorrência das placas tectônicas, onde o território está acomodado. O primeiro deles é os Estados Unidos, que tem 165 vulcões do período Holoceno. Desses, 63 vulcões estão ativos desde 1800 e outros 42 desde 1950. O segundo país é o Japão. A nação asiática tem 121 vulcões em todo o seu território, cuja área total do país é de aproximadamente 378 mil quilômetros quadrados. Desses, 62 vulcões estão ativos desde 1800 e 44 desde 1950. O terceiro país é a Indonésia. O país asiático tem 116 vulcões, sendo 74 vulcões ativos desde 1800 e 59 desde 1950. É um país com atividade vulcânica constante. Em 16 de agosto de 2024, 6 vulcões estavam em erupção: Leuotobe, Merapi, Leuotolo, Semeru, Ibu e Dukono. O quarto país é a Rússia, que registra um total de 115 vulcões do período Holoceno. Desses, 49 vulcões estão ativos desde 1800 e 33 desde 1950. E o quinto e último país é o Chile. O país sul-americano possui 91 vulcões do Holoceno, época geológica atual, que começou há cerca de 11.650 anos, após o término do último período glacial. Desses, 65 estão ativos desde 1800 e 19 desde 1950. O Chile faz parte do Anel de Fogo do Pacífico, uma cadeia tectônica de 40 mil quilômetros localizada no Oceano Pacífico, onde ocorre 90% da atividade sísmica da Terra e onde está a maioria dos vulcões ativos do planeta, o que contribui para sua constante atividade vulcânica. Qual é a origem da COP, uma das conferências mais importantes sobre mudanças climáticas? Cada vez mais as mudanças climáticas podem ser notadas nos diversos cantos do mundo, e as ações para conter e reverter os danos se fazem urgentes, como explica o site das Organizações das Nações Unidas, a ONU. É nesse cenário que surge a COP, uma conferência envolvendo diversos países criada pela ONU. COP é a sigla que significa Conference of the Parties, que em tradução livre para o português significa Conferência das Partes, e é uma convenção anual criada pela ONU em 21 de março de 1994 para prevenir por meio de ações as intervenções humanas perigosas ao sistema climático mundial. A COP é um fórum multilateral de tomada de decisões sobre mudanças climáticas que conta com a participação de quase todos os países do mundo. Assim, a COP é o local onde o mundo se reúne para chegar a um acordo sobre as formas de lidar com a crise climática, como limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, ajudar as comunidades vulneráveis a se adaptarem aos efeitos das mudanças climáticas e atingir emissões líquidas zero até 2050, entre outras medidas assinadas no Acordo de Paris em 2015. Chimpanzés adorariam cozinhar. Os chimpanzés, os primatas mais próximos de nós, Homo sapiens, possuem um nível de inteligência impressionante. Uma pesquisa recente realizada por primatologistas indica que os chimpanzés têm todas as habilidades cognitivas necessárias para o comportamento exclusivamente humano de cozinhar. Eles não fazem isso na natureza porque nunca aprenderam a controlar o fogo. Mas, além disso, de acordo com um estudo publicado na revista acadêmica Proceedings of the Royal Academy B, os cérebros dos chimpanzés estão totalmente equipados para dar o grande salto culinário que os nossos ancestrais humanos diretos deram no passado remoto.